Hoje, quando você e eu ouvimos uma boa notícia, isso de certa forma nos anima, nos empolga, nos traz um benefício, digamos assim. E isso é algo bom. Mas eu quero falar aqui sobre uma boa notícia permanente que pode acontecer na sua e na minha vida. Essa boa notícia é o Evangelho, ou seja, as boas novas de salvação. Quem ouve essa boa notícia, essa pessoa, ela fica alegre para sempre. Ela se realiza, ela passa da morte para a vida, com certeza. Então, isso é bom demais. E é sobre isso que eu quero falar hoje. O Evangelho. Porque o Evangelho já faz muito tempo que ele está sendo pregado no mundo, em praticamente todos os países. Então, sempre que isso acontece, alguém se converte, digamos assim. E essa conversão é o início da nova vida em Cristo. E aí a pessoa, ela começa a ter em sua vida algo bom. Porque a estrela d'alva nasceu no coração dela. E agora ela tem o seu caminho iluminado para que ela possa andar tranquila, sem impedimento algum, sem medo algum, sem insegurança, e sim com confiança absoluta naquele em quem ela creu por meio da pregação do Evangelho, ou seja, por meio da pregação da boa notícia que ela ouviu. Essa boa notícia produziu nela algo importante demais. E isso é bom, porque agora a pessoa tem a convicção disso. E agora ela está em Cristo. Ela passou da morte para a vida. Ela é uma nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então, o Evangelho produz esse resultado. E as pessoas têm que experimentar isso. E para que elas experimentem isso em suas vidas, é preciso que a pregação do Evangelho as alcance de alguma forma. Então, eu vou ler um texto aqui que expressa essa verdade. Esse texto aqui no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículo 14, onde o Senhor Jesus disse assim, ó: e será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então, isso já vem acontecendo há muito tempo. Porque o Evangelho, sim, já foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Até os dias de hoje. Alguns ouvem essa pregação do Evangelho e não creem. Outros ouvem e creem. E para esses que creem, tudo recomeça de novo. Uma nova vida em Cristo começa a partir dali. Porque essa boa notícia produziu esse resultado na vida da pessoa. E agora ela está satisfeita com isso. Então, é preciso que as pessoas abram seus olhos para ver alguém pregando o Evangelho. É preciso ouvir essa mensagem até o fim. Essa mensagem tem o objetivo claro de fazer a pessoa ser transformada. É preciso que quem ouve essa pregação do Evangelho, com certeza, passa por uma redenção, uma mudança de vida, para que ela tenha em si viva esperança, uma herança reservada nos céus, algo que ela não vai conseguir no mundo em tempo algum, a não ser, é claro, pela pregação do Evangelho. Então, a pregação do Evangelho traz garantia para a pessoa de que a concretização da promessa irá se cumprir na vida dela.
para que ela possa herdar essas promessas, que são feitas pelo próprio Senhor Jesus. Então, a pregação do Evangelho é algo muito importante e sério. É feito por pessoas que se dedicam a isso. Porque esse Evangelho tem que ser pregado a todas as pessoas. E para ele ser pregado, tem que ser pessoas pregando, falando, dando testemunho desse Evangelho. Porque o Evangelho que mudou a vida dele em Cristo Jesus é o mesmo Evangelho que ele prega para mudar outras pessoas em Cristo Jesus também. Isso é bom demais. É isso que está faltando hoje. Às vezes as pessoas ficam muito envolvidas com notícias do mundo, sobre política, esportes, filmes, novelas, crimes, enfim, notícias variadas, digamos assim, que existem no mundo aí, nas emissoras de TV, nos telejornais, enfim, nas redes sociais. Então, essas notícias são importantes? Sim, mas a boa notícia do Evangelho é incomparável. Não tem paralelos no mundo. É algo que quando a pessoa ouve e crê naquela palavra, naquela boa notícia, essa boa notícia começa a produzir nela um bom resultado, que vai levar ela a Cristo Jesus. Então aí ela se arrepende e se converte ao Senhor Jesus pela pregação do Evangelho. E aí essa pessoa começa a viver uma nova vida em Cristo. Isso é bom demais. Então, a pregação do Evangelho é importante sim. As pessoas têm que dar ouvidos a isso. Na hora em que a pessoa estiver ouvindo a pregação do Evangelho, nela não pode existir um coração de incredulidade que possa a afastar do Deus vivo ou o afastar do próprio Senhor Jesus. Ninguém pode cometer esse erro contra si mesmo. Isso é algo perverso demais. Então, quando a pessoa ela rejeita essa pregação do Evangelho, ela está fazendo algo contra si mesma. Algo terrível. Ela está se afastando da sua salvação que estava ali próxima a ela. E aí ela se desvia, ela vai para outro lugar. Ela sai dali. Nada nela muda. Tudo fica igual como era antes. Então, isso é ruim demais. São as más consequências de não se crer na pregação do Evangelho. Então, é algo que eu espero que ninguém cometa esse erro mais. Quando você ouvir a pregação do Evangelho, creia naquela pregação. Porque quem crer nessa pregação, com certeza terá Cristo Jesus em sua vida. E isso muda tudo. Muda o seu corpo, alma e espírito. Muda o seu modo de pensar, de falar, de agir. Tudo muda para sempre. Você começa a ter em si a alegria da salvação, a justificação. Você é reconciliado com Deus. Você passa a ter paz com Deus. Você tem em sua vida um tempo de refrigério. E você tem algo muito melhor, que é quando você mesmo toma posse da vida eterna que está em Cristo Jesus pela pregação do Evangelho. Então, isso é maravilhoso. É sobremodo excelente. É algo que é algo que não tem comparação. Então, você não pode se deixar perder isso. Você não pode deixar de ter a sublimidade de conhecimento de Cristo Jesus em sua vida por você não dar ouvidos à pregação do Evangelho. Pelo contrário, você tem que dar ouvidos à pregação do Evangelho para que você tenha em sua vida a sublimidade de conhecimento de Cristo, a preciosidade de Cristo Jesus, para sempre em sua vida. Isso fará que em você possa ter uma fonte a jorrar para a vida eterna. Você não terá mais fome nem sede.
em tempo algum. Porque a sua fome e a sua sede em sentido espiritual vai se acabar, vai terminar para sempre. Esse é o resultado perfeito que a pregação do Evangelho leva você a ter, por meio do Senhor Jesus, que vai operar em você essas mudanças importantíssimas. Então, eu espero que você agora entenda isso. Abra os seus olhos. Comece a entender isso. Não deixe que nada te tire desse caminho. Você tem que entender isso hoje, porque essa é a realidade. Então, o Evangelho é pregado por todas as nações, é o Evangelho do Reino. Esse Evangelho do Reino é eficaz, é perfeito para sempre, em qualquer pessoa que der ouvidos a ele. Então, essa é a mensagem de hoje, para a humanidade inteira. Porque o que falta hoje no mundo são pessoas que estejam dando ouvidos à pregação do Evangelho do Reino, para que sejam salvas em Cristo Jesus. Essa é a mensagem central do Evangelho, sim, para as pessoas. Porque hoje, infelizmente, as pessoas estão muito perdidas por aí, vazias, sem Cristo, sem Deus e sem esperança no mundo. Porque não creram na pregação do Evangelho. Então, esse é o erro, que deve ser corrigido. Você tem que retornar à sensatez e dar ouvidos ao Evangelho. Essa mensagem vai te curar, vai te salvar em Cristo Jesus. Então, eu espero que essa mensagem possa fazer com que isso aconteça em muitas vidas hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém.